Olá, meu nome é Silvia Malamudi. Eu vou passar para vocês uma série de vídeos com informações sobre o meu trabalho e sobre o que acontece quando a gente faz reprocessamento cerebral, MDR, Brain Spotting e outras técnicas, outras abordagens que levam o cérebro a reprocessar questões importantes que estão nos perturbando. E como que o nosso sistema tem a maestria. A gente tem um canal de sobrevivência dentro da gente, está no nosso DNA. Então, como que o nosso sistema cerebral, incluindo o nosso eu, que muitos falam que é algo transcendente, a gente não tem a resposta para isso, como que o nosso sistema funciona de acordo para essa resolução de conflitos, para essas perturbações que a gente tem e que a gente às vezes não consegue resolver só porque a gente quer. Então aqui tem uma abordagem, tem uma terapia de auxílio extremamente importante e o melhor de tudo, eficiente. Eu sou psicóloga, tenho uma formação em MDR, em Brain Spotting, tenho formação em terapia breve, terapia de casais e outras formações que ao longo desses vídeos vocês vão entrar em contato. Então vou contar um pouquinho para vocês como que funciona essa terapia de reprocessamento cerebral e de onde ela veio e como ela surgiu. Então, na década de 80, a Francine Shapiro, ela descobriu, ela estava andando nos Estados Unidos e ela percebeu que quando ela focava atenção em um determinado problema dela, pela passada que ela dava, esses problemas iam se resolvendo, as emoções vinham, os tipos de pensamentos, as crenças negativas que ela tinha em relação aos pensamentos, elas eram totalmente redimensionadas. A partir daí ela foi fazer uma pesquisa em relação a isso, e nessa pesquisa ela foi de encontro à questão dos hemisférios cerebrais, a esse movimento, que é um movimento que acontece quando todos nós sonhamos na fase REM do sonho, onde os olhos vão de um lado para o outro. Eu falo assim para os meus pacientes, se eles já viram, dá para ver muito isso em cachorro. Às vezes quando o cachorro está dormindo, ele fica com o olho entreaberto e dá para ver o olho indo para um lado e para o outro. Este movimento, que é um movimento mecânico, ele vai misturando os hemisférios cerebrais e ao mesmo tempo ele traz a parte simbólica com a parte emocional, e o cérebro trabalha numa tentativa inconsciente nossa a favor da gente resolver conflitos emocionais de difícil solução aqui quando a gente está acordado. Só que o que acontece de diferença quando você está sonhando do que quando você está acordado? A linguagem é, entre aspas, diferente, porque a gente aceita os simbolismos, porque como esse eu nosso que capta tudo, interpreta tudo, esse eu nosso racional não está presente, então a gente entra em contato com esse eu, que eu vou dar o nome de eu onírico. E ele aceita e entende todos os simbolismos que vêm dentro de um sonho. Por exemplo, eu posso sonhar, um exemplo que eu dou muito para os meus pacientes, que a porta ficou enorme, 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 uma determinada porta, e que de repente ela vai caindo sobre a minha cabeça. E no sonho eu fico com muito medo, eu fico assustada com a porta e tal, e no momento do impacto da porta avançando sobre a minha cabeça, acontece que eu acordo aterrorizada. Muito bem, na hora que eu acordo, eu percebo que é um sonho e falo assim, nossa, mas que bobagem, foi apenas um sonho, como que uma porta iria cair sobre a minha cabeça? Só que se eu for fazer uma pesquisa mais profunda, os sonhos são todos conteúdos meus, do meu psiquismo, que eles vêm através de símbolos. Então, por exemplo, se eu fizer o MDR, uma pesquisa terapêutica, eu posso até encontrar que a porta pode ser uma dificuldade que eu tenho de lidar com autoridade ou com a figura paterna, alguma coisa que tem um significado pessoal para mim. E que está no sonho exemplificado pela porta por N motivos, talvez uma dificuldade até que eu tenha de entrar em contato com esse pai, ou pode ser até algo meu de agressividade que eu não consiga lidar e que eu tenha medo que caia sobre mim mesma. Então, o que eu quero dizer é que nos sonhos existem inúmeros simbolismos, tá? E quando a gente está do lado de lá sonhando, as coisas parecem como uma realidade absoluta, que a gente não questiona como que uma porta vai crescer e cair sobre a minha cabeça, por exemplo.
Bom, quando a gente volta e a gente fica acordado, a gente entende que é um sonho e parte para o nosso... Às vezes fica um pouco apreensivo, assim, nossa, que sonho estranho, mas só que assim, a gente acorda com uma questão emocional bastante exacerbada dentro da gente. Então, num sonho desse tipo, eu posso acordar perturbada, posso ter um sentimento meio depressivo, e aí eu falo assim, não, é apenas um sonho e eu vou para o meu dia a dia. O grande problema é que às vezes, mesmo sendo, entre aspas, apenas um sonho, que essa sensação emocional perdura ao longo do dia sem a gente entender o porquê que um sonho dessa ordem perturba a gente. E aí o que acontece? A gente vai fazer o reprocessamento cerebral, podemos fazer em relação a esse sonho. Dentro desse sonho as questões se revelam e a ideia é que questões muito profundas da gente se resolvam, onde tem uma linha de associação com esse tipo de simbolismo. Eu vou explicar mais profundamente no decorrer ou deste vídeo ou dos vídeos posteriores, mas hoje o que eu quero dizer para vocês é um pouco da diferenciação entre o simbolismo de quando a gente está sonhando e de quando a gente está acordado. E como que esse reprocessamento cerebral ele pode fazer efeito benéfico sobre a gente. Pode não, ele faz. Na vida que a gente tem, a gente também não percebe, mas a gente vive por meio de simbolismos. E às vezes tão estranhos quanto essa porta exemplificada aqui. Por exemplo, só que aqui a gente tem explicação lógica na vida prática e muitas vezes essas explicações lógicas elas alcançam muito longe as questões emocionais profundas da gente. Então aí vamos ver um exemplo para ficar mais claro para vocês. Pode ser que eu tenha uma situação de vida que seja recorrente e que onde toda vez que eu arrumo um namorado, esse meu namorado me trai. O que acontece na minha vida que eu atraio? Mágica, uma situação que não dá para identificar por que esses namorados me traem? Então, se a gente aprofundar, por exemplo, isso daqui, a gente pode ver da mesma forma que a gente viu um sonho. Qual o simbolismo embutido que eu preciso ser sempre traída numa relação afetiva? Por que eu sou traída e fulano de tal não é traída? Por que exatamente isso acontece comigo? Se for por uma terapia convencional, eu posso entender racionalmente ou ter algum insight, que é um entendimento mais profundo, mais luminoso, sobre questões lá, de repente que meu pai traiu minha mãe e eu estou repetindo o cenário porque eu não dei conta de elaborar internamente, então eu estou tentando elaborar através da minha vida. Mas assim, tem muitas questões que podem estar envolvidas e que a gente pode ver dentro de um contexto onde a gente busca entender determinada questão que se repete ou determinada questão difícil que acontece na vida da gente. Agora, quando você faz um reprocessamento cerebral, a mágica disso é que as revelações são surpreendentes. A gente faz um protocolo que abarca várias coisas e eu costumo falar para os meus pacientes que quando esse protocolo está pronto, é como se você fizesse uma moldura de um quadro onde a sua mente pode entrar para trabalhar a seu favor. A partir desse ponto de partida desse protocolo, o seu processo, a mente entende, o nosso cérebro entende que ele está em processo, que a gente fala de cura emocional, e como o nosso sistema ele é fadado à sobrevivência, a se autocurar, tá? Nosso sistema todo é fadado a isso, então ele é obediente também para a cura. Então é como se fosse aberto um campo cirúrgico, onde a gente percebe onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Quando a gente pensa algo positivo em relação, mesmo que impossível, em relação a alguma cena perturbadora. E o que acontece? Acontece que o nosso cérebro, por associação, ele vai encontrando situações, e muitas situações não são lineares, e situações, quando eu digo, são pensamentos em relação ao tema a ser reprocessado, sentimentos, sensações corporais, e o cérebro vai trazendo situações que, se a gente for pensar, às vezes a gente fala assim, mas o que isso tem a ver com a questão que eu estou trabalhando? A questão é confiar no sistema que a gente tem, que ele é extremamente sábio e que o nosso pensamento linear, às vezes, ele nem acompanha. E durante uma sessão de MDR ou de Brain Spotting ou de outros tipos de reprocessamento, o cérebro ele começa a fazer associações
E ele, à medida em que ele associa e que ele vai lembrando de cenas que aconteceram na vida da vida da pessoa, ou às vezes ele cria imagens em relação à cena perturbadora e de modo espontâneo, significa, sim, meu sistema está trabalhando ao meu favor para eu reprocessar situações difíceis, para eu entrar em contato com momentos que ficaram na minha memória, mas que estão congelados como significados importantes, que me dão um norte de como eu sou na minha vida, mas que agora eu estou querendo mudar porque não está sendo saudável para mim continuar desse jeito com essas sensações emocionais difíceis. E à medida em que no decorrer da sessão ela vai caminhando, as situações vão se clareando e tensões que a gente nem sabe que a gente guarda durante uma vida toda, durante uma sessão, elas são passíveis de distensionarem. Eu vou contar um exemplo para vocês, porque eu acho que a nossa mente entende além da teoria quando a gente dá exemplos. Eu recebi certa vez um paciente, só para vocês verem como que a associação cerebral vai fazendo, e muitas vezes a gente não entende como que é. Só um parênteses. Esse é um evento específico, só que assim, cada pessoa acontece uma coisa totalmente diferente. Você pode entrar na moldura, que é um portal do psiquismo, e a partir da cena perturbadora, teu cérebro pode te levar para uma cena de nascimento que você fala assim, mas eu nem lembro. Só que se o teu cérebro está trazendo, tudo é percepção e esse sistema nosso é inteligente. Então o processo aqui é não julgue e confie, porque dá certo. Um paciente meu que ele estava indo para um lugar de sucesso profissional e ele ia dar uma alavancada muito importante para abrir espaço para ele ter muitos benefícios na carreira dele e na vida. E nesse momento ele começou a ficar muito instável, inseguro, com pensamentos negativos, achando que ele não ia conseguir e começou a ficar com pânico. E a toda hora ele tinha a sensação que ele ia morrer, que ele não ia dar conta. Algo disparou nele, algo ativou nele, alguma coisa que estava perturbando muito no momento que supostamente teria que ser muito feliz. Então, quando a gente foi fazer as sessões de reprocessamento para destravar, para ele poder seguir adiante com tudo de bom que estava acontecendo na vida dele, depois de uma sessão ou duas, ele chega no consultório e fala assim: Silvia, eu tive um sonho antes de vir para cá, na noite anterior de vir para cá, que foi um sonho que está me assustando muito e por algum motivo isso daí está me dizendo, está me intuindo que tem a ver com isso que a gente está trabalhando aqui. Ele me conta que ele sonhou que ele estava numa guerra e ele estava sem arma nenhuma e que do céu estavam caindo foguetes e estavam tendo tiros para tudo quanto é lado e que na hora que ele tem um maior impacto sobre o sonho foi quando ele abaixa, faz assim com a cabeça assim para se proteger e ele tem certeza que ele vai morrer, que ele vai ser bombardeado. E nesse momento ele acorda muito assustado e vem para a terapia com a sensação de susto e de medo. Que se a gente fosse pensar não era muito diferente da sensação de susto e de medo que era recorrente e que estava acontecendo a todo momento nesse momento da vida dele. Muito bem, na hora que a gente fez o reprocessamento, a gente fez um reprocessamento específico em relação a esse sonho, no momento de impacto, o maior impacto desse sonho, que foi o momento onde ele estava quase morrendo. E aí foi muito interessante porque quando você faz o reprocessamento, você fica com a atenção dual. Você fica com um pé na realidade que está acontecendo a perturbação e você fica presente observando o que está acontecendo. Então, eu vou dando alguns pulsos de reprocessamento que ele vai a gente usa algumas técnicas, a gente tem esse aparelho aqui que ele vai dando um tremor na mão e no outro ele vai misturando os hemisférios cerebrais, eu tenho barra de luz que mexe com o olho e tem algumas outras coisas que faz o cérebro trabalhar. Então a gente dá uns pulsos, a pessoa reprocessa e eu pergunto o que aconteceu, até que termina a sessão e o reprocessamento ocorre. Então durante o reprocessamento, ele estava na cena do sonho, então ele entrou de volta na cena do sonho, no momento onde ele estava totalmente perdido, sendo bombardeado e desesperado, fugindo. E nesse momento, o cérebro dele
traz várias cenas, gradativamente ele vai trazendo cenas de jovens que tinham a idade dele, que ao longo da vida dele, quando ele era pequeno tinha a idade dele agora, tinham morrido precocemente, uma situação inusitada que tinha acontecido no ambiente familiar dele. Então ele tinha um primo que tinha falecido de uma doença de modo abrupto, ele tinha 2 amigos que tinham um morrido em acidente de carro, o outro tinha sofrido um assalto e acabou sendo assassinado, e todos eram jovens que ele ouvia que eram jovens promissores. Então o cérebro dele, por algum motivo, entendeu, isso é trauma também, ele entendeu que na hora que a pessoa vai acontecer na vida, algo acontece que mata a pessoa. Quem que entendeu isso? Entendeu o cérebro de um menino que tinha 6, 7 anos de idade e ficou fixo isso. Mas o mais interessante de tudo é que não é, isso daí se associa a outras questões emocionais. Como que eu vou crescer e eu vou ser mais forte que o meu pai? Eu vou ganhar mais dinheiro do que o meu pai, eu vou ser mais homem do que o meu pai. Então todas essas questões emocionais, elas vieram à tona durante essa sessão. Então vieram vários flashes, alguns flashes de duelo que ele tinha com o pai dele, algumas questões difíceis dele se impor. E aí o que aconteceu? No final foi muito interessante, porque em determinado momento, onde ele repassou todas essas questões emocionais difíceis dele, ele olhou para o sonho, ele voltou espontaneamente para o sonho, e ele olhou para o sonho e começou a rir muito. E ele pegou e falou assim: isso aqui é só um sonho. E aí ele levantava a mão e falava assim: Silvia, tô pegando as balas, eu posso pegar as balas, esse é um sonho. E aí ele começou a brincar no sonho e se divertir. E aí terminamos o reprocessamento, aconteceu mais algumas coisas, e ele termina o reprocessamento com um pensamento muito positivo e muito diferente do que ele tinha anteriormente, que é: eu posso segurar as armas, eu posso ter o poder, eu posso ter a minha autoridade na minha vida e não morrer. E com isso, nesse pacote, ele reprocessou a relação com o pai dele, ele reprocessou um pensamento que ele teve muito precoce, e a gente pode pensar infantil, de que as pessoas iam morrer por conta de como o cérebro dele associou os eventos às questões emocionais dele. Então esse é um exemplo de como que as nossas questões, elas vão se organizando na mente da gente quando a gente tem questões que são conflitivas para resolver. Então é um exemplo de como que a gente pode transcender, de como que muitas vezes nosso cérebro funciona. Para ele resolver isso, ele foi em vários tempos da vida dele, reprocessou um sonho. Não é praxe a gente resolver sonhos nesses reprocessamentos, mas eles sempre que aparecem, eles são bem-vindos também. O que eu quero dizer é que não é uma terapia de sonhos, mas eles podem fazer parte da terapia, porque são simbolismos do mesmo modo que era o simbolismo dele, que ele achava que ele ia morrer, que ia acontecer alguma coisa com ele quando ele avançasse e tivesse sucesso na vida. Era um simbolismo também. Então, esse vídeo eu queria deixar para vocês entenderem que muitas vezes a gente passa na vida coisas que são simbolismos que a gente desconhece, do mesmo jeito que a gente desconhece quando a gente está sonhando. A gente até pode racionalizar, entender alguma coisa sobre o que acontece na vida da gente como num sonho, mas reprocessar e ressignificar mesmo situações que são conflitantes e perturbadoras, eu acho que as abordagens de reprocessamento, elas são super eficientes e mudam a vida das pessoas. É isso por hoje.